Vamos começar. Temos muitas coisas para falar hoje. Estamos aqui reunidas para falar não apenas dos 5 anos de data contra o feminicídio, mas de dados contra o feminicídio, mas também temos a apresentação que as nossas companheiras têm eh, preparado e também a apresentação de Swahili com inteligência artificial. Em termos de funcionamento do webinário, nós temos pessoas que estão interpretando para nós. Muito obrigada a elas. Várias têm trabalhado conosco desde o início das atividades e nós estamos muito gratas, somos muito gratas por isso. Também temos interpretação a Swahili, Oshi. Então, dependendo do tipo de idiomas que vocês queiram utilizar, ouvir, vocês podem selecionar no ícone de interpretação. Vocês têm espanhol, inglês, português e diz coreano, mas não é coreano. Nós não tínhamos Swahili, a identificação de Swahili, mas no canal de coreano vocês irão encontrar a interpretação para Swahili. Eu sugiro que, se vocês estão nos canais de português ou Swahili, eu sugiro que vocês ponham no mudo o áudio original para ouvir com maior clareza. Se vocês querem ouvir o canal de inglês, vocês podem selecionar o canal principal. Então, por favor, escolham o canal da sua preferência e assim poderão participar. Em nosso agradecimento a todas as intérpretes. Outro conselho que nós temos é compartilhar com vocês os canais nos quais vocês podem trabalhar conosco e entrar em contato com todas essas pessoas que estão trabalhando em feminicídio. Temos várias opções, a diretoria, o diretório, onde vocês verificar as informações e vocês podem entrar em contato com qualquer pessoa que trabalha conosco, consultoria. Nós temos muitos profissionais que estão colaborando conosco. E vocês podem encontrar muitas pessoas que estão fazendo um bom trabalho e que poderá ajudá-los a fazer um bom trabalho. Também temos o canal de Slack, que temos comunicações em geral, mas também a oportunidade de falar com outras pessoas da rede. E também, muito importante, temos o site onde nós temos, que está aí o endereço do site, e temos novo conteúdo, e nós conseguimos somar informações novas nesse site, e nós precisamos de todas as informações para organizar tudo isso, para poder falar de tudo isso. Muito obrigada por estar aqui. Então, para estarmos todos no mesmo lugar, vamos falar sobre os 5 anos da luta contra o feminicídio, de data contra o feminicídio, que começou em 2019, com conversas informais com várias pessoas que estão hoje aqui conosco. A Isadora se uniu em 2023, mas tem acontecido muitas coisas de- desde que começamos em 2019 até 2025. E agora temos a Isadora Cruxet, da universidade, que começou a trabalhar conosco e que é parte da nossa equipe. Também está a Alejandra Schust, ali está ela, Alexandra também tem trabalhado conosco desde o início, com a projeção da ferramenta de inteligência artificial, também no laboratório e com as diferentes ferramentas que nós estamos trabalhando. Então, nesse sentido, estamos
As duas estão trabalhando com muitas pessoas nos relatórios. eh, E eu não quero continuar falando, mas eu queria compartilhar com vocês as informações da logística desse evento. Agora vamos estar com a Isadora, com a Alexandra e compartilhando todas as informações desses 5 anos. E a Catherine também estará envolvida com as ferramentas em Swahili. E nós vamos ter no meio, também vamos ter um pequeno tempo, um período para perguntas e respostas. Então, Alexandra, você está com a palavra e muito obrigada por compartilhar este encontro, o dia de hoje, por os diferentes canais. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui hoje. É um grande prazer estar aqui para poder compartilhar parte do trabalho que temos feito nesses 5 anos com todas vocês. Essencialmente, eu queria começar contando um pouco o motivo para produzir esse relatório. Como vocês podem ver, está disponível em espanhol, inglês e português. Vocês podem ter acesso ao relatório através do link que está aqui. E também nós vamos incluir no chat e também na apresentação. Vocês podem fazer o download no idioma que vocês preferirem. O objetivo do relatório é fazer uma pesquisa, mostrar a pesquisa de um modo mais fácil para a comunidade de ativistas, de operadores de políticas públicas, de tudo o que nós construímos nesses 5 anos. Nós não vamos falar de todos os detalhes que inclui o relatório, vocês podem ver isso depois, quando façam o download e façam a análise, mas queríamos mostrar uma visualização geral em questões de conteúdo, e eu vou diretamente para isso. Então, o relatório está organizado em torno dos três objetivos do projeto. É um projeto participativo de colaboração Norte-Sul. Nós tratamos de organizar o trabalho das ativistas, da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, que são dados sobre feminicídio, que foi fundado em 2019. Nos últimos 5 anos, temos produzido informações, pesquisas, eventos. Nós construímos uma comunidade fantástica, uma comunidade de prática em torno da produção e registro de dados sobre feminicídio, e tudo que nós fizemos foi organizado em torno desses três objetivos principais que estamos vendo no slide. O primeiro é entender as práticas, as estratégias e os desafios que tem o ativismo de dados contra o feminicídio em seus diferentes contextos. O segundo é desenhar e elaborar ferramentas tecnológicas que possam apoiar essa produção de dados. Nós fazemos isso com uma abordagem feminista e, finalmente, promover uma comunidade internacional de prática em torno da produção de dados sobre feminicídio. E eu quero começar contando um pouco do que nós fizemos para entender essas práticas e essas estratégias e esses desafios com as ativistas que estão fazendo o monitoramento dos fatos de feminicídio. No início do processo, uma das coisas que fizemos foi identificar e entrevistar lideranças de diferentes projetos da América do Sul, da América do Norte, em primeiro lugar, que estavam trabalhando sobre dados. Em dados sobre feminicídio, nós pesquisamos e fizemos entrevista em mais de 40 grupos da sociedade civil. Mais de 70 pessoas participaram nesse trabalho, com um, como um, e como nossa abordagem principal foi na América Latina. Essa foi a área de pesquisa e de trabalho profissional eh, nós continuamos trabalhando nos últimos anos, mas nós começamos a fazer uma pesquisa global sobre os dados em relação aos feminicídios para entender as práticas e as estratégias. E nós vamos falar agora, depois dessa pesquisa. O que nós fizemos também nesses últimos anos foi co-desenhar oficinas e projetos de participação colaborativa
que nos apoie no desenvolvimento de ferramentas digitais que, que possam nos apoiar nos dados, no desenvolvimento dos dados contra o feminicídio. Nós aprendemos muitas coisas nesses últimos 5 anos, e dessas coisas, e algumas dessas coisas que aprendemos sobre o que as ativistas fazem para poder fazer o monitoramento da violência, foi tentar organizar esses processos e essas estratégias em torno de três passos do fluxo de trabalho. O primeiro é a investigação dos casos. Como as ativistas encontram e procuram as informações dos casos como parte desse processo de monitoramento. O segundo passo está relacionado com o registro dos dados, quais são as estratégias, o software, as diferentes tecnologias que são utilizadas para extrair as informações das fontes e formar datasets. Desculpem, há um problema com o áudio de Suhili. Podemos esperar alguns minutos, é, e, e depois podemos continuar. Vamos continuar. O segundo passo seria o registro, a extração das informações dessas fontes para formar esse conjunto de dados e compreender como esses casos são categorizados pelas ativistas. Há diferentes grupos que têm diferentes formas de classificar e categorizar esses dados, e depois vem o relatório das informações associadas. E a última parte está relacionado com a rejeição que tem esses grupos de, de ativistas e da sociedade civil para combater a violência. Então, fa- a lembrança das vítimas e dados que apoiam ações coletivas, esse tipo de ações, e nós temos alguns exemplos e algumas citas dessas pesquisas que mostram esse relatório. A segunda coisa que queremos salientar é que nós falamos muito sobre os espaços, a disponibilidade dos dados, e o que nós percebemos, e não foi uma coisa que nós planejamos no início, mas que fomos notando e percebendo a partir das entrevistas, é que as características espaciais e territoriais surgiam nas entrevistas, e nós entendemos que nós conseguimos ver que a produção de dados tem desigualdades correspondendo ao territórios. As populações suburbanas e de grupos marginalizados têm um registro diferente desse tipo de, de eventos, e isso está detalhado no relatório dessas geografias que estão faltando, e também tentando fazer um levantamento, um mapeamento dessas geografias para. E, por exemplo, utilizamos meios superlocalizadas, estações de rádio locais, e também centralizando as estruturas das organizações para poder atingir a esses territórios e ter acesso a esses espaços que normalmente tão, não seriam tão fáceis de ter acesso se nós estamos distantes em um centro urbano, por exemplo. Finalmente, também nós discutimos o trabalho emocional e as práticas de autocuidado, de cuidado coletivo, e nesse sentido, há práticas que vocês podem encontrar nesse relatório. Também estamos tentando devolver informações sobre este relatório global desde novembro de 2023 até março de 2024, onde procuramos expandir a nossa própria compreensão dos registros dos feminicídios. Bom, a Sandra vai falar um pouco mais sobre isso. Olá a todos. Eu sou a Alessandra, vou dar os resultados da enquete em várias partes do mundo.
A partir desta enquete, sabemos que 38 grupos participaram. Nós temos aqui o trabalho mais antigo, já tem 28 anos, são 28 anos que vem sendo, ou seja, há 28 anos que essas informações são coletadas. Há outros grupos mais jovens, um deles começou em 2023. O grande desafio desses grupos é, é justamente encontrar a maneira de receber essas informações, coletar essas informações. A cobertura dos meios ou da mídia era estigmatizante, e também foi observado um subregistro das notícias das mortes dos grupos chamados, dos grupos sociais chamados mais vulneráveis. Às vezes, trabalhadoras sexuais, mulheres ou pessoas trans, suas origens também eram estigmatizadas, ou as culturas indígenas. Os registros oficiais não eram publicados em relação a feminicídios, ou pelo menos não estavam acessíveis. Quando publicados, havia dificuldades para o acesso, ou pelo menos não eram bem publicados. Essas mortes são compiladas pelas entidades governamentais, mas não estão bem categorizadas. Às vezes, então, não se entendia o que era um feminicídio, então não era qualificado dessa forma, não recebia essa classificação. Observamos também que havia uma cobertura menor de tudo isso em áreas mais remotas, como pode ser, por exemplo, na área rural. A metade dos dados coletados, bom, tem a ver com instituições estatais. 48% disse que não colaboravam, não tinham esse vínculo, foi o que disseram. Em alguns casos disseram que eram objetivos do Estado, isso eram objetivos do próprio Estado. Este slide, vamos apresentar um pouco, falar um pouco sobre o segundo objetivo do programa, que é co-desenhar e desenvolver ferramentas tecnológicas para apoiar a produção de dados e a comunicação sobre o feminicídio. O que é importante destacar é coletar esses dados, e o projeto não faz isso. Então, precisamos recorrer às pessoas que estão fazendo esse trabalho. Nesse sentido, nesta parte do projeto, estivemos trabalhando muito arduamente nos últimos 2 anos e reunindo muitíssimas informações sobre a parte do projeto na versão Swahili. A plataforma funciona em outros idiomas, em espanhol e inglês, por exemplo, e agora está sendo lançada também em Swahili. Bom, precisamos de um processo diferente para conseguir tudo isso. Temos a plataforma, como foi dito já, os ativistas que coletam informações sobre feminicídios fazem essa coleta em diferentes lugares. Na maioria das vezes, isso é feito através das notícias, das manchetes, nos jornais. Então, é preciso ir até a mídia e encontrar essas informações. O que a plataforma faz, e quero falar muito sobre isso, e depois vamos aprofundar mais em cada projeto, no criador do projeto, numa localização específica, onde é possível encontrar informações nos diferentes idiomas. Depois, na plataforma, também temos um segundo filtro, justamente para filtrar as notícias ligadas a isso com palavras-chave, usando palavras-chave. Há mais de 100 usuários, mais de 160 usuários que participam no projeto e na plataforma, com diferentes projetos. São 65 projetos, pelo menos, já registrados, ativos na plataforma. Há uma região no Brasil e também na Argentina, eh, mencionadas aqui.
Então, outros países também têm esse projeto. O Brasil é o que tem mais projetos. Tem 19 eh, projetos desse tipo. Todas as informações podem ser compiladas com as informações que temos neste slide. Estamos desenvolvendo outras ferramentas sobre as quais aprofundaremos depois. Num- Neste slide, vemos o terceiro ponto, que é sobre desenvolver a comunidade internacional de prática em torno da comunidade, em torno da produção de dados sobre feminicídio. Até agora, temos o relatório com mais detalhes, mas porque podemos abrir e ver mais informações. Mas a comunidade pode nos dar um exemplo de todas as reuniões que nós tivemos nos últimos tempos, para ver como vem aumentando a violência contra a mulher. O que fazemos normalmente é lutar contra o feminicídio, e uma das maneiras para fazer isso é chamá-lo pelo seu nome, é dizer a palavra feminicídio. Então, temos que ver nas comunidades de prática, como podemos promover a conscientização, o interesse, para que lutem mais ainda contra o feminicídio. E dessa forma, podemos obter mais dados também sobre o assunto. Nas reuniões anteriores, nós reunimos dados e finalmente o que podemos ver aqui nesse slide são mais informações ao longo dos anos para executar o projeto com colaboradores do Brasil. A Silvana vai nos contar no próximo, em seguida. Aqui algumas mensagens recebidas, não só os colaboradores do Brasil, mas também de outros lugares do mundo. Essas mensagens também podem ser lidas dentro do relatório, no relatório, também constam do relatório. Quando falam sobre a coleta de dados, é uma tarefa dura, é verdade, mas é uma tarefa necessária e temos que continuar lutando para que as informações sejam cada vez mais confiáveis. Acho que agora já podemos passar a um breve espaço para perguntas e respostas. E assim podemos continuar com o resto das informações. Você, nós temos aqui uma pergunta no painel de perguntas e respostas. Também temos uma pessoa que levantou a mão. Também é possível escrever no chat. Você e a Alessandra podem responder as perguntas que estão no chat. Patrícia, eu peço que você fale, se você levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Bom, meu nome é Patrícia, eu tenho duas perguntas. Eu sei que vocês não coletam os dados assim diretamente, mas eu estava pensando, as tentativas de feminicídio, quanto às tentativas de feminicídio, é uma questão chave para poupar as pessoas ou salvar as pessoas que estão em perigo. Desculpa, eu estou nervosa. Mas, por exemplo, eu tenho um caso, uma amiga íntima me contou que foi salva no momento e o juiz simplesmente arquivou a causa, e ou seja, arquivou como se fosse um atentado, mas não como uma tentativa de feminicídio, cometer feminicídio. Então é difícil saber se é uma forma de ajudar realmente os juízes, por exemplo, para que eles possam investigar um pouco mais esses casos. Eu estou pensando em voz alta e dizendo aquilo que vem à cabeça. A outra pergunta tem a ver com as organizações mencionadas que vem coletando já dados há 5 anos. Há algum recurso, alguma tentativa, no sentido de procurar uma maneira para obter esses números de datas anteriores ou iniciativas mais antigas? Porque eu estou tentando rastrear alguns casos específicos do passado
que já tem mais de 5 anos e não sei como poderia ser. Bom, esse é um caso interessante. Os grupos são os que fazem o acompanhamento das informações. Um deles é um observatório do Brasil. Vocês têm aí o link no chat, mas continuam as tentativas de feminicídio e, e feminicídios em si, e também o registro dos casos no sistema. É, Temos aqui o Laboratório de Estudos de Feminicídio. A Silvana é líder desse laboratório no Brasil, e esse laboratório produz informações sobre feminicídios e tentativas de feminicídios de todo o país. São alguns dos exemplos, e outros grupos da América Latina e também na América do Norte e outros países que estão bastante ligados em termos de dados, mas o monitoramento é muito difícil porque não há relatórios sobre o assunto. Eu mencionei o caso sobre um grande trabalho que está sendo feito no sentido de melhorar a cobertura da mídia, não só nos casos atuais de feminicídio, mas também os casos reais de feminicídio, mas também as tentativas de feminicídio. Vamos passar para outra pergunta. Vou pedir a ajuda da Catherine para falar sobre o passado. Nós não podemos desenvolver eh, dados sobre, ou seja, antes de 2014, porque houve problemas. Então, a pergunta é: até onde no passado a gente pode chegar eh, para obter essas informações sobre coisas que aconteceram há mais de 5 anos? Por exemplo, eu tenho um caso horrível no Reino Unido, que aconteceu em 2008. A pessoa vai vai ser liberada. Aí eu gostaria de confirmar se a pessoa realmente vai ser liberada. Eu não vi isso aconteceu em 2008, já faz muito tempo, então não sei de quem me aproximar para saber de que instituição para ter esse tipo de informações. Sim, os nossos dados estão limitados no tempo, porque o nosso banco de dados tem essa limitação no tempo. Nós trabalhamos com um banco de dados chamado Media Cloud. É um banco de dados muito grande. Temos o nosso parceiro que está aqui hoje conosco, pode responder coisas sobre Media Cloud no próprio chat, mas estamos procurando um caso específico desse período. Não acredito que Media Cloud tenha informações desse período. Se tiver informações sobre 2008, isso é o que você poderia encontrar no Media Cloud. São ferramentas de open source, de código aberto, podem ser utilizadas, podem ser facilmente acessadas e para encontrar informações sobre casos em particular. Eu acho que esse poderia ser um primeiro caso para achar informações. Vou colocar o link no chat também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelas outras perguntas que vocês apresentaram, que vocês fizeram. Talvez nessa segunda parte da nossa apresentação, vamos passar ao lançamento das ferramentas de co-desenvolvimento em Swahili. Se tiverem mais perguntas, acrescentem ao painel de perguntas e respostas. Muito obrigada até agora. Não sei se querem continuar com essa parte. Se você quer continuar com essa parte da conversa, sim, sejam todas muito bem-vindas. É muita emoção para nós poder participar deste evento. Ao mesmo tempo, temos a primeira reunião de 5 anos desse projeto que nós começamos em diferentes lugares do mundo com várias pessoas. A segunda parte é o lançamento de algo muito importante, uma ampliação dessas ferramentas de IA. Alessandra e Isa escreveram
que foram desenvolvidas tanto em inglês, em português e espanhol. Estamos muito orgulhosas hoje de poder lançá-las em Swahili. A partir de hoje estão disponíveis neste grupo, em todo o grupo, para monitorar o feminicídio também nesse idioma do Quênia. As notícias, considerando as notícias em Swahili, também é uma honra para mim poder apresentar os nossos parceiros nesse trabalho e descrever um pouco como vem sendo trabalhado, como vimos trabalhando. Quando há uma adaptação, eh, de uma ferramenta para um novo idioma, uma nova geografia. Tentamos fazer com que isso seja muito participativo, e com muita participação, porque não somos especialistas nessas áreas. No caso do Swahili, nós nem falamos a língua. Eu entendo que nenhuma de nós aqui fala esse idioma, então precisamos de algo muito consistente nesse sentido, justamente para poder traduzir essas ferramentas e contar com informações e trabalhar sobre eles. Hoje quero apresentar a nossa organização parceira, já há quase um ano, que é o eh, Feminicídio Count Quênia, ou seja, nós conhecemos há muito tempo. Quando fizemos a apresentação há 5 anos, tivemos que entender quais eram os objetivos, os ativistas, quais são as organizações que estão em feminicídio. Estamos realmente muito empolgados por ver como esse trabalho e os dados contra o feminicídio são importantes. E nós entrevistamos há uns 5 anos e tem uma perspectiva sobre o fenômeno do feminicídio que tem sido algo feroz. As mulheres e as jovens são muito tenaces nessa luta, tem muita consequência, muito bravas. E nós falamos para ver como era o ambiente na Quênia e como era a organização que estava tendo cada vez mais apoio para trabalhar e conseguir no seu trabalho e para poder unificar as nossas ferramentas, tendo o Swahili. E então, Audrey, agora pode falar e contar para vocês o seu trabalho e o trabalho que está fazendo contra o feminicídio na Quênia. Muito obrigado, Catherine. Meu nome é Audrey Mugeni. Foi uma linda apresentação. Eu conheço a Catherine há 5 anos. Eu vou começar por me apresentar. Eu vou dizendo que eu sou Audrey Mageni. Eu gosto de me apresentar como uma ativista de direitos humanos com foco nos direitos das mulheres e das meninas. E esse é o trabalho que eu tenho feito há uns 15 anos, na Quênia e também em alguns outros países da África. Além do trabalho que eu estou fazendo, outra coisa é o registro da conta, a contagem dos feminicídios. Eu tenho trabalhado alguns anos a mais, mas há uns 7 anos que eu estou trabalhando na contando os feminicídios, a metade mais ou menos do tempo em que eu tenho trabalhado como ativista. Eu gostaria de falar de algumas coisas que me levaram a fazer essa contagem do feminicídio. Eu gostaria de falar de duas ou três coisas. A primeira é quando acontece um feminicídio, não é apenas uma estatística, são meninas, são mulheres, são irmãs, filhas, amigas, podem ser as nossas mães,
ou ainda pode ser uma mulher que você conhece, que mora em frente da sua casa, pode ser uma vizinha. E a segunda verdade é que quando um feminicídio acontece, todos os feminicídios acontecem em todo o mundo, mas logicamente também acontecem na África, mas nos países africanos nós não temos dados oficiais. Essa questão de não ter dados oficiais é algo que nós queremos resolver, porque enquanto não tenhamos esses dados, os feminicídios são invisíveis, e quando são invisíveis, é muito mais fácil que os sistemas de liderança e o público possa dizer, ok, isso não está acontecendo, podemos ignorar isso, porque uma das coisas que eu também percebi trabalhando em violência contra as mulheres é que a violência contra as mulheres é muito silenciosa e, portanto, é muito fácil de ignorá-la. E é muito fácil, então, falar de Feminicide Count Quênia. Eu vou falar de alguns casos. Esse é o caso de uma estudante. Outro era o caso de Mônica, uma empreendedora. Esses dois feminicídios eh, bateram forte na população e ao ativismo, mas as conversas, mas quando nós pensamos que a conversa começava e que nós tínhamos algo para fazer contra as mulheres, eh, mudou completamente e todo mundo começou a questionar as vítimas, porque não tiveram cuidado, porque eles estavam procurando ser mortas. E a conversa foi para esse lado. Então, com uma amiga, começamos Feminicide Count Kenya, e nós falávamos desses casos de Sharon, de Mônica, e também falamos dos ciclos de violência que nós vimos nas nossas próprias gerações e nas gerações anteriores à nossa, e o que nós estávamos vendo nas nossas próprias famílias e nos nossos próprios lugares, e isso nos lembrava constantemente a violência que nós tivemos que atravessar e que nós fomos testemunhas. E graças a essas conversas que nós tínhamos, nós começamos a nos perguntar o que nós podemos fazer com isso, porque a violência vai acabar em um feminicídio. E assim, nós começamos a fazer um banco de dados para documentar todos os casos que nós podíamos documentar e registrar e dar vida a essas mulheres e, e fazer com que esse feminicídio fosse impossível de esquecer. Nós começamos no Facebook, nós começamos a a falar e nós tentávamos expressar e falar da dor da vida dessas mulheres, e isso acabou evoluindo e acabou no que nós hoje chamamos de Feminicide Count Kenya. E eu vou falar daqui um pouco mais com mais detalhes. Mas o que nós vimos agora são os rostos de algumas mulheres cujas mortes nós contamos ao longo dos anos. Então, os métodos que nós utilizamos para contar primeiro foi a mídia. Então, nós identificamos os casos utilizando as ferramentas de inteligência artificial que desenvolvimos com o apoio do MIT para identificar esses casos de feminicídio e registramos os detalhes de cada caso e o que configura um feminicídio. Nós utilizamos o critério de ONU Mulheres, que considera que inclui violência reiterada, ataque sexual, eh, ataques reiterados. Nós trabalhamos com o feminicídio de Catinur, que foi fervida e o corpo foi deixado num cemitério. Também analisamos vítimas que os seus corpos são abandonados em lugares públicos. Há uma área particular chamada de East Lee, East League. Também algumas relações com os trabalhos sexuais, com as práticas de algumas
pessoas também. Há algumas práticas tradicionais, como a. Desculpem. Esses são os dados que nós começamos a contar em 2019, contamos 111, em 2020, 50, 2021, 71, 161 casos em 2023 e 208 em 2024. Nós tivemos um registro policial da polícia de março de 2025 que deu que informaram 190 feminicídios nesse ano e nós temos 53. Vocês podem ver que os números de janeiro a abril, esses números somam um total de 800, mais de 800 mulheres e crianças que foram assassinadas por feminicídio. E isso não informa quem são os agressores, uma pessoa próxima da família, e a maioria a maioria das vítimas foram, os agressores eram conhecidos, filhos, pais. Esses são alguns dos agressores. Muitas vezes a mídia não informa quem cometeu o feminicídio, e nós, portanto, não podemos saber se não está publicado na mídia. Então, e aqui está um pouco o que nós fazemos. Aqui estão alguns dos motivos que levam a esses feminicídios. Pode ser um romance, pode ser uma relação amorosa, uma diferença. Muitas vezes falam que pode haver até eh, outro tipo de, por exemplo, machia e coisas que levam ao feminicídio. E que para as mulheres também é difícil deixar atrás um relacionamento abusivo, e quando não conseguem deixar esse relacionamento, é ali que acaba sendo assassinada. O homem pensa que a mulher está é, enganando ele e que tem ali uma briga e acaba em feminicídio. Também está o problema da propriedade da terra, que as mulheres em muitos lugares não pode ter a propriedade da terra, e esses são alguns dos contextos. Os números que nós não vemos, e, porque talvez não temos informações nacionais sobre feminicídio, e é muito difícil chegar nesses dados, porque não temos informações completas. Por exemplo, no caso dos refugiados, está tudo mal classificado. Nas comunidades rurais, em muitos casos, não chegam os registros policiais ou até ou na mídia, não temos informações sobre a comunidade feminina LGBT+, porque não chega na mídia, não é classificado como feminicídio. Então, nós temos, por exemplo, os casos de feminicídios de meninos e adolescentes, porque também não são classificados como deveriam. E o que nós queremos que seja reconhecido é que o- os números, no caso das crianças, é tão alto quanto os casos das mulheres. As estatísticas não estão certas. Também temos a questão das eh, as heranças. Nós não temos números de atividades religiosas dos dados das viúvas. E também muitas conversas que existem com os extremistas religiosos, e sabemos que muitas mulheres e crianças morrem por esses casos de extremismo religioso, que essa população são o alvo. Também estão os matrimônios infantis, que não há um acompanhamento ou informações, mas está sendo discutida essa questão. Temos barreiras idiomáticas, isso também é um problema, e nós gostaríamos que também houvesse informação em Swahili. Também há vinganças, também existem estigmas que apontam tudo isso. E nas crianças locais,
Todas essas informações não chegam aos sistemas que possam dar umas informações interseccionais. Hoje estamos lançando essas ferramentas e, bom, por que nós construímos? Construímos essas ferramentas porque o idioma inglês não deve ser uma barreira para a justiça no Quênia. Há muitos ativistas locais, famílias e líderes de comunidades que não lidam com inglês, não sabem inglês. Então, essa é outra barreira e queremos eliminar essa barreira para mais pessoas poderem estar informadas sobre feminicídios em tempo real. Podemos, então, com isso, democratizar os dados para que não estejam lá fechados em relatórios acadêmicos. Os dados que produzimos são vivos, estão vivos e podem ser acessados pelas pessoas mais vulneradas, mais afetadas. Então, temos aqui uma chamada para ação, uma convocação que chega de uma forma mais ampla a ativistas africanos. Nos últimos anos, em 2024 e 2025, o Quênia contou os feminicídios, ou seja, foram registrados. Isso foi usado pelos jornalistas e exigiu que as comunidades exigiu às comunidades saber a verdade, permitiu isso. Então nós queremos justamente isso, contar os fatos e contar os acontecimentos para assumir a responsabilidade sobre isso. As coisas estão acontecendo porque não são documentadas. Se não documentadas, não podemos lidar com isso, não podemos enfrentá-las. Então, nós seremos os responsáveis, nós, as mulheres, também somos responsáveis, seremos responsáveis. O que nós precisamos agora é uma onda continental de documentação de feminicídios. Precisamos de ferramentas nos nossos próprios idiomas. Temos que poder contar quais são contar as tragédias que acontecem. E nós, com as ferramentas de Swahili, podemos então também nos adaptar no nosso próprio país. Vocês devem fazer a mesma coisa, adaptar as informações ao seu país, na sua própria língua, e começar com as suas próprias contagens. A visão que eu estou vendo de tudo isso é que vamos ter uma África onde o feminicídio já não é invisível e onde cada assassinato é visto com ação, é enfrentado com ação. As mulheres na África vivem com medo e nós não queremos mais isso. Queremos viver num mundo que valorize as vidas. Nós acreditamos que, ao contar, analisar os dados e conduzir uma pesquisa e criar políticas e programas que reflitam a pesquisa e os dados é o primeiro passo para terminar com a violência contra os feminicídios. Violência contra as mulheres e os feminicídios. Vou parar por aqui. Se eu falei muito rápido, eu peço desculpas. Eu realmente falo muito rápido, costumo falar muito rápido. Bem, obrigada por compartilhar, Audrey. Foi fantástico. Eu vou passar pelos objetivos do projeto de colaboração do Feminicide Count Kenya. Esses são dois. Ou seja, habilitar o FCK para melhorar o fluxo de trabalho e apoiar a coleta de casos de feminicídio cobertos pelas notícias de Suali. Em segundo lugar, é preparar o terreno para parcerias com organizações em outros países, Tanzânia, Ruanda, e eventualmente abrir uma plataforma para colaboração com outros países dentro do continente africano. A grande pergunta é como essas ferramentas que surgiram como resultado desse trabalho de colaboração se encaixam no fluxo de trabalho do registro de feminicídios. Nós criamos ferramentas e estamos adaptando-as, que são os alertas por e-mail.
A ideia é receber alertas por e-mail diariamente, de fontes adequadas. Aqui nós temos algumas características que podemos selecionar, nós podemos customizar ou personalizar a sua consulta, podemos ajustar o intervalo de datas também para revisar as histórias. Também vocês podem acrescentar membros à equipe e vocês também podem fazer ver em quanto tempo vocês querem armazenar informações, diariamente, semanalmente, etc. Acrescentar esses membros à sua equipe, a equipe da sua organização pode ser de muita utilidade. eh, com esse fim, essa ferramenta foi desenvolvida com a ajuda do Machine Learning. Nós temos um classificador de regressão logística. E essa é a classificação desses artigos. Em segundo lugar, temos o que dá destaque aos dados. Esse destacador de dados nos permite detectar e destacar lugares, pessoas, datas de interesse e selecionar características dentro dessa ferramenta que nos permitem criar, por exemplo, palavras-chave personalizadas, atribuir cores para destacar coisas que queremos destacar, também fazer unir planilhas para cada entrada de dados. Vocês, vocês também podem usar essas planilhas justamente para fazer esse acréscimo dos dados à medida que vão entrando. Para continuar então com o seu caminho, essa também é uma ferramenta habilitada por modelagem por machine learning. Vocês podem ver do lado direito as informações aqui sobre Sylvia Kemus e o nosso laboratório. Eu vou fazer uma demonstração muito breve da ferramenta. Vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Vamos podem me contar o que está acontecendo? Se estão vendo direito? Muito bem. Muito bem. Um momentinho. Vamos supor que vocês seguiram as instruções e puderam acessar essa plataforma de alertas de e-mails. Essa é a página inicial, a landing page. Vamos dizer que você já tem uma conta. Eu vou entrar aqui com os dados que eu tenho. Um instantinho. Vou entrar. Bom, agora sim. Esta é a página principal, então, a primeira página, o Home. Vou de esquerda para a direita mostrando as características da plataforma. Temos o logo primeiro, depois temos os projetos. Por exemplo, aqui temos uma organização no Feminicide Count Kenya. Nesse caso, temos os projetos dos feminicídios ocorridos no Quênia em inglês e em Swahili. Temos outra organização aqui com casos de feminicídios no Swahili. Pode haver várias organizações e projetos aqui nessa lista. Quanto mais projetos, melhor. Se quiserem criar um projeto novo, devem então preencher os dados aqui que aparecem, o título do projeto, o nome da organização, o idioma do caso. Podem agora já acrescentar então Swahili, podem também dizer em qual a região.
envolvida. Podem escolher o Quênia, por exemplo, a zona horária, o fuso horário e em que horário vocês preferem receber os artigos por e-mail. Vocês podem escolher tudo isso. Também podem mudar aqui o idioma de toda a página. Vocês vão ver no- em espanhol, em português, que já estavam disponíveis, e agora tem Swahili também. Voltamos à página inicial e vamos percorrer aqui a página, dar uma volta pela página para ver como se apresenta. Aqui temos os alertas recebidos sobre casos de feminicídio em Swahili. Algumas coisas importantes que merecem destaque por exemplo, vocês podem incluir um artigo, se precisarem, podem compartilhar esse artigo com uma pessoa da sua equipe, acrescentar informações específicas. Nesse caso, devem acrescentar o e-mail da pessoa que deve receber. Podemos ajustar o intervalo de datas, escolher, por exemplo, os artigos que tenham sido publicados nessa intervalo de datas que vocês escolherem. Se mudarem as datas, vão poder ver mais artigos. Por outro lado, podem ver também as datas em que esses dados foram coletados e é possível também eh, dar a sua opinião sobre a relevância desse artigo. Então, finalmente, vocês podem aqui editar as informações que vocês já entraram para guardar essa configuração, um novo título de um projeto, outra organização. E outra coisa importante que vocês podem fazer é acrescentar mais pessoas. Não só compartilhar um artigo em si, individualmente, como eu mostrei antes, mas acrescentar essa pessoa a todo o trabalho, a todos os projetos que são compartilhados. Também podemos fazer uma edição aqui dos termos de pesquisa. Como podem ver aqui, fizemos uma busca com o texto em Swahili. Isso nos permite, então, receber os artigos com os termos que nós escolhemos. Essa foi uma visão geral da ferramenta, uma passagem apenas. Vamos ver dizer que vocês encontraram um artigo que gostaram, do qual gostaram. Aqui vocês podem selecioná-lo e aí é onde, para isso é que serve o destacador. Bom, isso tem a ver com o fluxo de trabalho dos ativistas. Temos um link para as estratégias. Vocês podem fazer o login aí. Os ativistas podem aplicar todos os filtros. Isso facilita muito o trabalho. Aqui temos também todas as tarefas vinculadas a- às fontes, aos registros, para poder extrair, então, as informações necessárias para ir formando estatísticas. Isso era o que queríamos compartilhar com vocês. Conseguem ver o destacador de dados contra o feminicídio? Bom, passamos então rapidamente pelo destacador. Vamos assumir que todo mundo seguiu as instruções, já tem a extensão no seu computador. Então, aqui vocês podem ver que o link está no próprio navegador, por exemplo, neste caso é o Chrome, também vocês podem usar outro navegador. Vamos ver as diferentes seções aqui. Temos um exemplo mostrando um artigo, na verdade. E se vamos destacá-lo, que é a história trágica de um assassinato de uma estudante universitária por um colega de classe, de aula. Se queremos destacar informações essenciais desse artigo, vamos procurar a extensão na parte superior, onde podem ser vistas as extensões. Aqui temos a, que é o que precisamos, no caso bom, esta que tem um coração. Aqui temos algumas etiquetas que vão nos mostrar as funcionalidades. Na primeira parte, vocês vão ver.
Quais são os idiomas da interface? Vocês podem escolher o idioma da sua preferência. Neste caso, na primeira aba, vocês encontram um link para poder abrir um banco de dados. E vamos ver um exemplo desse banco de dados. Aqui temos o principal, que é a ação que podemos destacar. Habilitamos essa ação, vamos ver que todas as palavras destacadas vão aparecendo nas suas cores. Tem algumas que estão marcadas de forma predeterminada para que apareçam em destaque. Em amarelo temos datas, períodos de tempo, intervalos de datas, e as outras cores vão depender do tipo de palavra que escolhemos para classificar. Digamos que queremos nos enfocar em casos de feminicídios em universidades ou relativos a âmbitos educacionais. Podemos marcar o nome do aluno, da aluna, habilitamos, então vemos que fica marcado. Moana Fonse, que é seu nome, que seria da aluna, e isso está em destaque. Aparece mais de uma vez, está dentro da lista de mais de uma palavra-chave. Na segunda aba, podemos ver a configuração, aí podemos escolher o idioma, espanhol, português, swahili, etc. Tudo isso já está carregado automaticamente. Podemos escolher o idioma da nossa preferência. Depois tem uma configuração do banco de dados em si. Aqui temos a posição da planilha, o modelo, que lhes permite ver o artigo e também inserir informações lá. Aqui vocês veem que está habilitada o modelo, digamos, ou a planilha de demonstração, mas podemos acrescentar uma nova. Podem incluir o nome, o link. Isso habilita o próximo botão. E aqui vai aparecer, então, a parte de inglês. Aqui temos a demonstração. Isso é o que está marcado. Podemos abri-la e ampliar o banco de dados. Não não estamos mostrando na tela, mas, eh, por favor, um minuto para compartilhar a tela. Até a tela e estamos ingressando na planilha as palavras-chave, e essa é a forma eficiente de passar para a planilha as informações. Então, agora voltamos para a próxima aba. Podemos ver a tela e podemos ir para a terceira aba, que é o gerenciamento de contatos. Nós podemos compartilhar com os contatos que vocês prefiram e enviar essa difusão. Pode ser com nome, o correio eletrônico, vocês podem. É possível marcar se estavam ou não nos meus contatos e escolher o idioma. E aqui temos o botão de compartilhar. Finalmente, a última aba são as informações das instituições, organizações e pessoas que, através do continente, têm trabalhado nesse estudo. E com isso, acaba a parte do demo. Eu vou deixar de compartilhar a tela. Então,
para compartilhar. Aqui temos os slides para compartilhar. E, bom, muito obrigada. Bem, essa é uma colaboração reversa internacional e temos o primeiro. Desculpem, o som não está bom. Aqui estão as pessoas que trabalharam, a participação de das informações de Feminização Count Quênia, também da Austrália. E essas são as duas tarefas mais importantes, uma vez que o projeto já tinha um desenvolvedor líder e precisávamos coletar o modelo e desenvolver e lançar os modelos. E foi uma colaboração entre as pessoas da Quênia, da Uganda e dos Estados Unidos. E na parte fundamental do trabalho das traduções das interfaces, de todos os documentos, foram tradutoras da Quênia. E o processo de trabalho e de desenvolvimento mais comprido foi na colaboração e de todo esse desenvolvimento. Vamos para o próximo slide. Com isso, o que nós conseguimos fazer foi ir além e expandir a abrangência da participação durante o desenvolvimento do projeto, quando nós conseguimos envolver a outras pessoas que estiveram trabalhando também na plataforma de alertas e conseguir essa participação da região que, que, que foi entre os desenvolvedores dos modelos e os usuários. Foi muito bom e esse processo também procurava refletir sobre os valores mais importantes de Feminist Count Kenya, Feminicide Count Kenya, e, e também priorizar essa abordagem afrocêntrica para empoderar as mulheres que estão trabalhando com isso e também para fomentar a liderança feminina trabalhando com a transferência de conhecimentos e as habilidades, e nós fizemos isso explícito em todo o desenvolvimento, a liderança desse projeto devia ser compartilhado com a equipe técnica e com Feminicide Count Kenya. Vamos para o próximo slide para mostrar que tipo de lições nós aprendimos nesse processo. Nesse novo empreendimento, nós aprendemos lições importantes e a primeira está alinhada com os valores e a missão de Feminizar Quênia, porque a pesquisa e as entrevistas com essas mulheres, nós aprendimos a adaptar nossos materiais, nossos processos e também a pensar eh, em o que envolveria essa experiência de transmitir o conhecimento. Nós também tivemos que coordenar diferentes fusos horários, canais de comunicação para as tarefas de desenvolvimento que envolviam vários países. Nós tivemos que resolver coisas dessa logística e depois treinar outros modelos. Nós analisamos a natureza da cobertura em Swahili e nós percebemos que a cobertura dos casos em Swahili, que são um conjunto muito pequeno de meios de comunicação, e nós podemos também falar sobre algumas das coisas que mencionou a Audrey, sobre a cobertura em Swahili. Nós também encontramos isso no nosso processo de desenvolvimento e também nós podemos tomar decisões para ver como podíamos complementar melhor essas alertas, por exemplo, por e-mail. Finalmente, nós enfrentamos porque existia uma subrepresentação, como em Swahili, porque há tão poucos dados em Swahili que isso existiu às desenvolvedoras africanas a fazer os maiores e melhores esforços. E esse esforço foi beneficiado, mas no início levou muito mais trabalho do necessário para pesquisar isso em outros idiomas, por exemplo, em inglês, que existem 200 milhões de pessoas que falam
essa língua. E essas bibliotecas de processamento de linguagem não apoiam todos esses idiomas, mas, por exemplo, tem basco, que é um idioma que falam menos de 1 milhão de pessoas. Então, nesse aspecto, há muitos desequilíbrios. Mas nós esperamos que tanto que essas ferramentas se transformem em ferramentas úteis para trabalhar para esses trabalhos que está fazendo o Feminicide Count Kenya, para trabalhar sobre essas as vidas nas vidas dessas mulheres que foram mortas pelas violências. E agora sim, 1 minuto para perguntas. Vocês podem levantar a mão com o ícone de levantar a mão e nós traçamos vocês como panelistas para que vocês possam fazer as suas perguntas. Ok. Olá para todos. Eu sou Helena Soares. Sou de Dados contra o Feminicídio. Talvez vocês não tenham ainda perguntas, porque é muita informação a que foi compartilhada. Sim. E nós estamos tão orgulhosas e felizes de ver que a ferramenta em Swahili e a celebração dos 5 anos é o que melhor temos no nosso projeto de dados contra feminicídio. Penso que Audrey, Sibyl e todas essas pessoas que têm facilitado o trabalho dessas ferramentas em Swahili e as apresentações de hoje também, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Eu vou dar uma espécie de encerramento ao evento e enquanto eu estou falando, vocês pensem algumas perguntas para Audrey, para Sibyl. Vocês podem levantar a mão ou colocar as perguntas eh, na caixa de perguntas e respostas, e nós vamos continuar em contato com todos vocês através dos diferentes canais que compartilhamos hoje. Então, eu vou compartilhar novamente a apresentação com vocês, e a maioria de vocês hoje aqui, e todos os que continuaram o projeto, eu não conheço a todos vocês. Hum, Mas para nós é uma grande celebração, é um grande objetivo, uma grande questão. Nós sentimos, estamos magoadas, sentimos tristeza, mas também estamos alegria por nos encontrar, por nos conhecer, por nos conhecer através dos continentes, dos oceanos e saber que podemos compartilhar a esperança da luta contra o feminicídio. E considerando isso, queremos fazer uma celebração e também queremos fazer o anúncio de que nós, depois de muito tempo, nós temos uma, uma versão de ataques contra o feminicídio em, em inglês, a versão em inglês, porque uma das primeiras solicitações que veio da nossa primeira reunião com a comunidade e o que nós chamamos da comunidade prática contra o feminicídio, nós tivemos uma reunião e um dos ativistas e toda a comunidade queria saber que tipo de coisas precisávamos para a comunidade de prática. E um dos itens que aparece, que surgiu na conversa foi chamado como um diploma de dados contra feminicídio. Nós não estamos em nível de diploma, mas nós temos esse curso que nós fizemos em espanhol em 2022
e estão todos convidados para serem todos especialistas e nós temos um espaço para compartilhar com outros e é um bom espaço para ter um debate com as outras pessoas que estão trabalhando nesse tema para falar sobre as estratégias e o uso dos dados. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, esse convite para se unirem nesse grupo. E o link está no chat. Também, também hoje vamos nos apresentar porque tivemos uma intensa atividade. Fui eu. Esse slide mostra como cada uma das pessoas estiveram de certa forma, envolvidas no projeto, como estiveram relacionadas, eu mesma, a Isadora Cruxem, e todas as pessoas que estão participando do projeto, e também, obviamente, as pessoas mais importantes não estão, não estão aqui detalhadas, que são os grupos de pessoas que trabalham com os dados contra o feminicídio. E nunca, nem em 1 milhão de anos, nós poderíamos fazer tudo o que fazemos sem o trabalho das fantásticas intérpretes Ana, Marisa, Mariana, Patrícia e Fiona, desde o primeiro evento em 2020. Agora estamos com Fina na Sambo também. Não poderíamos fazer essas reuniões através do mundo se nós não contássemos com o serviço de interpretação. Então, poder nos unir nos diferentes idiomas através delas também nos deixa muito felizes e poder contarmos com elas e ter hoje o Swahili nesse evento é fantástico também. E, obviamente, a tradução para espanhol e português. Eu vou dizer a Santeguá, não sei se está bem, mas finalmente, obrigada a cada uma das pessoas. Lembrem que esse diretório é um espaço que nós vamos ter aberto 24 horas para poder. É um PowerPoint que é muito comprido. É uma grande quantidade de pessoas que trabalham no tema, na área, tópico de dados. Nós abrimos durante os eventos para que as pessoas entrem, depois nós fechamos pelo hackers. Vocês podem entrar, podem nos contatar por correio eletrônico. O site é novo. Eu acho que é um encerramento muito comprido, mas eu queria dizer tudo isso. Muito obrigada a todos. E talvez, quem sabe, daqui a 5 anos, o que possa acontecer. Muito obrigada. Outra coisa que queremos dizer é que nós vamos nos encontrar novamente em novembro. É uma reunião habitual que nós temos em novembro e vamos nos encontrar novamente. Bom, a Santi, obrigada. Agradecemos a todos.